Bom dia, mulheres. Bom dia, bom dia, bom dia. Cheguei até aqui e não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Bom dia, mulheres. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou prosseguir, cheguei até aqui e não vou desistir. Eu viverei e cumprirei. Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, mulheres. Bora começar pro nosso quinto dia. Deixa eu colocar aqui. Glória a Deus, gente. A gente já tá no quinto dia. Dia 5 do desafio Mova-se. E eu queria saber de vocês, como tá sendo? Tá valendo a pena fazer o desafio? Tá sendo muito difícil levantar de manhã? O Senhor tá falando com vocês? Me coloca aqui pra mim. Enquanto isso, deixa eu ir convidando as minhas amigas. Bom dia, Calistene. Acertei, né, Calistene? Bom dia, Andréia. Bom dia, mulheres. Deixa eu colocar aqui no grupo 2 que eu já tô ao vivo. Coloque pra mim. Muito? Tá fazendo sentido? Ai, que bom. Ai, que bom, gente. É bom saber que tá fazendo sentido, né? Que a gente respira fundo e fala, não, vale a pena. Vai lá, levanta de manhã. Ai, muda a sua rotina. Resolve aqui e vai. Ai, que bom, eu fico feliz. Bom, gente, hoje a gente já tá no quinto dia, né? Então a gente se passou pelo primeiro dia, que era ampliar a visão, né? E aí a gente falou da mulher corcunda. No dia 2 a gente falou de se indignar, de assumir autorresponsabilidade, né? De pegar o problema como um seu. E aí a gente falou ali da mulher sulamita, né? Que tinha um filho que foi morto. No terceiro dia, a gente falou sobre desenvolver os nossos dons, né? E aí eu falei com vocês sobre as duas mulheres grávidas, né? Prostitutas lá de Salomão. Ontem a gente falou de comprometimento, né? Aí eu contei pra vocês a história de Ruth e como que a gente precisa se comprometer. Então, até agora, o que a gente fez? A gente ampliou a nossa visão da situação que nós estamos. Nós entendemos que precisamos assumir a responsabilidade, né, para resolver aquilo. A gente entendeu que eu só vou conseguir resolver, né, ter energia, ter satisfação quando eu começar a desenvolver aquilo que está dentro de mim, que são as sementes celestiais. E que nada disso vai adiantar se eu não me comprometer. E ontem a gente desenhou um plano de ação, não é verdade? Então, eu espero que todas vocês já estejam com isso. Então, beleza, eu tô com um problema nessa área, é desse jeito que eu preciso agir. Mas muitas vezes a gente faz isso tudo, mas não consegue romper. Você já viu isso? Você olha assim para aquela mulher e fala assim, nossa, mas ela tem tudo, ela podia fazer isso, ela podia, né? E ela simplesmente não faz. Ela simplesmente não sai da inércia. Você olha, visualmente falando, ela tem todos os recursos, ela tem todas as possibilidades, né, de fazer e ela simplesmente não faz. Uma das coisas que mais me dói como mulher de Deus é saber que nós temos ao nosso lado o Espírito Santo, que nós temos acesso à mente de Cristo, mas que muitas vezes a gente não consegue romper. E quando eu olho para o mundo, eu vejo muitas mulheres usando dons que o Senhor, que o próprio Deus deu, usando aquilo que elas têm de melhor para fazer aquilo que é mal diante do Senhor. E aí eu ficava, né, naquela pergunta, né? E eu sei, mas por quê? Porque que nós, sendo filhas da luz, a gente não consegue iluminar tanto quanto, né, essas mulheres estão iluminando, né? E aí hoje eu vou tocar num ponto que ele é crucial para nós que somos crentes, né? Para nós que somos cristãos. E muitas vezes a gente negligencia essa parte.
Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: as leis que regem a sua vida, as leis que regem o seu negócio, que regem o seu ministério, que regem o seu casamento, que regem a sua maternidade, que regem todo e qualquer papel ou função que você tem aqui na Terra, não são as leis terrestres, não são as leis mundanas, não são as leis deste mundo, são as leis do céu. Então, muitas vezes, eu e você fazemos as mesmas coisas que as mulheres do mundo fazem, só que elas têm resultado e a gente não tem. Por quê? Porque nós estamos sobre leis diferentes. Gente, e isso é muito sério. Se eu conseguir entender isso, a minha vida destrava 50%. Por quê? Porque eu estou operando numa frequência diferente, entende? Hoje em dia não tem muito disso, né? Mas vocês lembram de estação de rádio? Quando você ia lá no rádio e girava, e se você girasse um pouquinho, saía da estação. Aí mais um pouquinho, voltava para a estação. Você já teve essa experiência? É a mesma coisa. Se você girar um pouquinho, você sai fora da frequência do céu. Se você girar mais um pouquinho, você volta para a frequência do céu. Então, a gente tem que entender isso, porque senão a gente vai ficar frustrada. A gente vai fazer coisas que o mundo inteiro faz, né, que todo mundo aqui faz, e aí a gente não vai ter resultado, e aí a gente vai ficar chorando, eu fiz, e o negócio não rompeu, e o negócio não foi, eu sou, o que tá de errado comigo? Eu não presto, eu não sei fazer, eu não sou muito boa, e enfim, aí a gente cria uma camirola na cabeça para justificar aquilo, mas simplesmente é uma coisa só: eu estou fora da frequência, eu estou fora de estação. Aqui no Brasil, nós temos o hábito de falar com as pessoas cristãs que elas não podem beber, né? A gente olha para a Bíblia e fala, olha, a Bíblia fala em embriagar e a gente fala, não bebe de jeito nenhum. Porque você não sabe se vai aguentar ficar sem beber, então não bebe, né? Nós, culturalmente falando, nós temos essa postura. Só que lá no Canadá, que é um lugar super, hiper, mega frio, os crentes tomam uísque para esquentar. Lá na Argentina, depois do culto, vende coxinha e cerveja. E aí a gente para e pensa, não, mas peraí, por que lá eles bebem, né? E aqui a gente não pode beber? Frequência diferente, cultura diferente, entende? As leis que regem o nosso país aqui, o nosso país que eu tô falando, gente, as leis que regem os cristãos aqui, né? É de um tipo de costume, lá é de outro totalmente diferente. Então tem coisa que vale para eles lá que não vale pra gente aqui. Por quê? Porque nós estamos em nação diferente. Eu só dei esse exemplo para você entender que existe isso até hoje em dia no nosso meio que é cristão, entendeu? Imagina sendo nós, né, do reino da luz e o mundo do reino das trevas, tá? Então hoje eu quero falar sobre isso. Então se você fez tudo até agora e a coisa não rompeu, provavelmente você tá caindo nessa parte aqui que a gente vai falar, tá bom? Bom dia, Anne. Bom dia, Ruth. É completamente diferente, é verdade. Gente, eu vejo isso nos negócios. As empreendedoras, gente, a gente sofre como empreendedora porque a gente não entende isso. Porque na hora que a gente entende, a coisa flui. É assim, você copia a estratégia da coleguinha e faz tudo certinho. Ela ganha milhões e você não ganha milhões. E aí você fica falando, onde que foi que eu errei? Gente, o negócio, a maternidade, eu acredito que essas duas coisas na minha vida fez muita diferença, né? Então, o negócio e a maternidade são grandes campos que o Senhor usa para a transformação da mulher. Então, é uma oportunidade que Deus nos dá de trabalhar no nosso caráter, de trabalhar no nosso espírito, de trabalhar a nossa alma, né? Então, se eu entendo que esse campo, né, do empreendedorismo não é só para mim ganhar dinheiro, não é só para mim ficar rica, não, mas que também é um campo onde o Senhor usa para transformar a pessoa aqui, eu consigo empreender e ficar bem com isso. Agora, se eu for só focada no dinheiro e não ficar rica, isso dói muito. Por quê? Porque nós estamos sobre leis diferentes, nós estamos sobre frequências diferentes, ok? Então, para começar, deixa eu contar uma historinha para vocês, né? Que eu sou das histórias. Conta-se que pegaram 3 mulheres cegas de nascença e levaram elas no zoológico para elas conhecer um elefante. A primeira pegou a perna do elefante, abraçou a perna do elefante, né, e sentiu aquele cheiro do elefante. A outra ficou na lateral. Ela tateou a lateral toda do elefante, levantou as mãos, viu que não conseguiu chegar lá em cima, né, e ela ficou ali.
A terceira ficou na parte da tromba. Ela pegou a tromba, aquela coisa mole, né? Viu que tinha um buraco ali, que tinha uma baba ali e um monte de ruguinha. E aí elas foram levadas numa sala e perguntaram assim para elas, como que é um elefante? Aí a primeira falou assim, o elefante, ele é parecido com o tronco de uma árvore. Ele é redondo, eu consigo abraçar, ele tem um cheiro esquisito, mas o elefante é assim. A outra, não, o elefante, ele é que nem um muro e muito, muito alto. Você passa a mão assim, você nem consegue chegar lá em cima. A terceira, vocês estão tudo doida. O elefante parece uma cobra. Ele é todo molinho, todo meio pegojento e tem até umas ruguinhas assim. Eu pergunto pra vocês, qual dessas três acertou a imagem do elefante? Coloca aí pra mim. Ei, sejam bem-vindas, mulheres, sejam bem-vindas. Qual das três mulheres acertou quando descreveu esse bendito elefante? Conta aí pra mim. Bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Hoje eu falei, nenhuma. Era apenas uma parte. Pois é, era apenas uma parte. Na visão delas, todas estavam certas. Na nossa visão, todas estão erradas. E aí eu te pergunto, como que a gente se posiciona nisso? Se para elas estão certo, aquilo que elas viram, né, com as mãos, e pra gente que enxerga realmente está totalmente errado. Isso acontece o tempo todo na nossa vida. Nós criamos expectativas, geramos necessidades, agimos mediante as nossas experiências. Mediante a experiência daquelas mulheres, elas estavam certas. Mediante a nossa experiência, elas estão erradas. Cada um tem uma visão diferente. Cada um tem uma verdade que rege a sua vida de forma diferente. Então, muitas vezes, quando eu entro numa situação, quando eu estou resolvendo um problema, que eu estou, enfim, eu estou agindo, que eu estou rompendo, que eu estou fazendo, que eu estou progredindo, as pessoas na minha volta não estão com a mesma visão que eu tenho. Isso é muito nítido em cinema. Todo mundo entra na sala de cinema para ver o mesmo filme. Umas amam, choram, se emocionam e querem voltar de novo. As outras detestam e ficam lá preguejando o dinheiro que perdeu. Mas peraí, o filme foi o mesmo. Eles sentaram no mesmo cinema, assistiram o mesmo filme na mesma hora. Então por que uns gostaram muito e outros detestaram? Por causa das nossas experiências. Então quando eu vivo uma vida pautada na minha experiência, eu tomo algumas decisões. Se eu não pautar nas minhas experiências, se eu pautar na vida do outro, naquilo que o outro faz, naquilo que eu estou vendo o outro fazer, eu não vou conseguir vivenciar a mesma coisa do outro. A gente pode estar indo para o mesmo caminho, a gente pode estar para o mesmo lugar, mas as sensações, os sentimentos, as emoções que eu vou sentir é totalmente diferente. Essa semana os meus filhos falaram assim, nossa mãe, nós estamos com saudade da praia. Pra quem não sabe, eu moro aqui em Minas, tá, gente? Nossa, sei que, tô com saudade da praia. Você tá também, mãe? Eu falei assim, eu não tô não. Aí eles falaram assim, por quê? Eu falei assim, porque depois que vocês nasceram, eu não aproveito praia. Eu fico o tempo todo vigiando vocês, pra ninguém roubar vocês, pra vocês não se perder, pra vocês não se afogar, pra ninguém comer areia, entende? Então, pra mim, a praia já não faz mais sentido. Eu já não quero mais ir pra praia. Pra mim, ir pra praia não é legal. Por quê? Porque eu trabalho muito mais, entende? A minha casa já tá toda organizada pra sua segurança, a praia não tá. Então, se eu vou pra praia com eles, um lugar que me fazia muito feliz, me dava muita satisfação, agora não me dá mais. Por quê? Por causa das experiências. Letícia, o que isso tem a ver
com o nosso desafio Mova-se. Gente, tem tudo a ver. Porque tem hora que você tem o plano perfeito, tem hora que você tem as condições perfeitas, mas você não consegue fazer. Por quê? Porque alguma coisa interna, na sua experiência passada, aquilo que você vivenciou ou até aquilo que você imagina que vai vivenciar, te trava. Entende? Então não é porque você é incompetente, não é porque você é molenga, não é porque você é preguiçosa, não é nada disso. É simplesmente porque tem uma trava dentro. E quando essa trava dentro soltar, você vai. Agora, enquanto tiver essa trava dentro, ela não vai. Vocês estão rindo, né? Gente, eu amava praia, assim, sabe? Nossa, Deus, hoje em dia... Ai, meu coração... Eu vou, porque é pro bem familiar, né? Aqui em casa a gente tem essa expressão. Eu tô indo pelo bem familiar. Mas, sinceramente, com os meninos, já não gosto mais de praia, não. Ó, você vê, quando a gente vai no clube, é ruim. Por quê? Porque eu quero ir na sauna. Aí, por exemplo, se eu quero ir na piscina, eu não posso ir na piscina com o Eduardo, porque alguém tem que ficar vigiando o outro filho, entendeu? Aí a gente fica se dividindo. Então, aí, por exemplo, eu vou pra piscina, o Eduardo fica lá. Aí eu nem volto pra piscina, eu não sei nadar mesmo. Eu molho meu pé na piscina de criança e já fica ali. Gente, pra mim, né? Falando aqui, ó, abrindo o jogo aqui com as amigas. Gente, é um terror, é um sacrilégio. Pra mim é um tempo perdido, assim. Pra mim, Letícia, aproveitar o lugar, né? Não é porque eu tô com a família e tal, a gente ri, tira foto e tal. Mas assim, pra falar que eu tô indo pra aproveitar, tô não. Na hora do mar, o Eduardo vai e eu fico com os meninos. Aí depois eu vou e ele fica com os meninos. Sabe? Nunca dá pra ir todo mundo junto. Se for pra todo mundo junto, só tampa o nosso pé. Né? Porque a Arthurzinho é pequeno, não pode enfiar. Gente, é tenso. Mas voltando aqui. Então, tem hora que a gente não tá rompendo porque é algo que tá dentro. E a gente precisa resolver isso que tá dentro, tá? Muitas mulheres conseguem se resolver sozinha. Elas olham pra si e vê aquilo que tá faltando, que precisa ajustar e vai lá e faz. Mas tem mulheres que não conseguem fazer isso sozinha. E tá tudo bem, tá, gente? Porque a Bíblia fala sobre isso, né? Pra você confessar os pecados. Quando fala de confessar pecados, gente, é falar, é colocar pra fora aquilo que tá doendo em você, tá? Então, na hora que você coloca pra fora, umas com as outras, né? A gente ora e a pessoa é curada. Por isso que existe psicólogo, por isso que existe terapeuta, por isso que existe coach, por isso que existe mentoria, né? Porque é um lugar que você olha para aquilo de maneira diferente e você consegue se resolver. E essa parte, querida, ninguém vai fazer para você. Na mentoria Iluminar, né, que está com as inscrições abertas, a gente tem lá o segundo módulo, a gente fala sobre destravar o passado. Né? Então lá eu te dou todo o apoio emocional, espiritual, né? Só no físico não, porque eu tô longe, né? Pra você passar por aquele momento e resolver aquele momento. Então todo o meu direcionamento é pra você olhar para aquilo de maneira diferente e conseguir ressignificar. Claro, gente, sem o Espírito Santo nada funciona, tá bom? Então já fica a dica aí. E o Senhor vai te guiar, e o Senhor quer te guiar neste lugar de libertação. Ele quer te guiar neste lugar de cura. Só que tem algumas mulheres que simplesmente não querem ir. Elas abraçam aquela dor, elas abraçam aquela experiência, elas não querem abrir mão daquela experiência. E aí elas travam. Aí, gente, a responsabilidade é minha? A responsabilidade é do Espírito Santo? É porque Deus não quer curar ela? Não é nada disso, é porque a mulher não se abriu. Para quê? Para viver aquela transformação. Ontem eu coloquei nos meus stories, né, a diferença de mudança e de transformação. Eu já contei aqui para vocês, né? Então a gente precisa se abrir para quê? Para transformação. Muitas vezes o que está empacando, você não precisa de mais um plano. De repente você não precisa de mais um curso. De repente você só precisa se comprometer e destravar isso. E para se comprometer, você já aprendeu ontem, e agora é o destravar. Você tem que decidir sair deste lugar. Você tem que abrir mão daquilo que você acha que vivenciou, que acha que aconteceu, e abrir mão para o novo. Letícia, mas eu vivi, eu não acho não, eu tenho certeza. Sim, aquela mulher lá que pegou a perna do elefante, ela também tinha certeza que o elefante era igual um tronco de uma árvore.
Aquela mulher também, a outra, tinha certeza que o elefante era igual a uma parede. Você tem certeza em cima da sua verdade, em cima da sua visão. Por isso, gente, que a Bíblia, ela é o nosso ponto. Ela é o nosso guia, porque não é a minha verdade ou a sua verdade, é a verdade de Deus. Entende? Não é aquilo que eu acho, é aquilo que você acha, é a verdade de Deus. Então, eu preciso trazer a minha verdade, a minha experiência, a minha vivência e colocar ela diante da Bíblia. Jogar luz, colocar clareza e perguntar assim, o que eu faço com essa minha verdade? Como que eu resolvo isso que está em mim, essa experiência minha? Como que eu saio deste lugar? Será que Deus quer realmente que eu fique nesse lugar? De dor, de paralisia, de procrastinação, de medo? Será que é esse o lugar que Deus tem para mim? E aí, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que não. Eis que eu não te dei espírito de covardia. Esse que é o nosso versículo, tá? Eu já vou até colocar ele aqui. É sobre... Pera aí. Segundo Timóteo 1,17. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor. Pera aí, só um pouquinho, deixa eu abrir ele todo, porque aí a gente lê ele todo. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Tem algumas traduções que é de temor, né? Outras é de medo. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O poder, Deus nos deu um espírito de poder. Esse poder aqui é de possibilidade, tá? Não é mulher maravilha ativar, não. É de possibilidade. Deus te deu o poder de possibilidades, diferentes dessas que você vive. De amor e de moderação, né? Quer dizer, equilíbrio. Então, você precisa acessar. Então, quando eu olho isso, eu tô com medo. Não, mas peraí, Deus não me deu espírito de temor, não me deu espírito de medo, não me deu espírito de covardia. Então, a minha verdade, ela tem que ser transformada. Nossa, mas eu não sei se eu consigo, se eu sou capaz, eu sou muito burra, eu não sei de nada, eu não sei ler, eu não estudei. Né? E aí o que fala na palavra do Senhor? Que eu tenho o quê? O acesso à mente de Cristo. Fala aqui na palavra que ele tem, que quem precisa de sabedoria é só pedir. Então eu posso até não ter diploma, eu posso até não saber, mas eu tenho a sabedoria o quê? Que vem do céu. E isso vai me destacar, isso vai me diferenciar, e isso vai me fazer com que eu rompa, entende? Então eu tenho que começar a olhar para as verdades que eu conto para mim e colocar elas diante da Bíblia. E sair deste lugar. Eu preciso sair deste lugar de vitimismo, de coitadinha, ninguém. Eu tenho que sair desse lugar e me posicionar. Como? Como a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedora. Então, para me vencer, eu tenho que guerrear. Isso a Bíblia está falando, então, que eu sou uma guerreira. Entende? A Bíblia fala que Deus, ele é o rei. Eu sou filha dele, então eu sou uma princesa. E a princesa aqui, gente, não é Disney não, tá? Não é vestidinho, não é nada disso não. É princesa aqui estilo Esther, que salva um povo. É princesa aqui, estilo aquela que governa, aquela que vai diante do povo, é aquela que resolve, tá? Porque tem umas ideias de princesinha de Cristo, gente. Aí eu odeio. Tem uma musiquinha infantil, gente, eu não deixo meus filhos cantar nem. Eu já falei com eles. Se você chegar numa escolinha e estiver cantando isso, não, eles não precisam de cantar porque eles é menino, né? Mas eu falo, ó, não se compactua com isso. Aquela musiquinha, sou uma florzinha de Jesus. Ah, gente, pelo amor de Deus. Florzinha de Jesus? Ah, não. Nem. Ai, eu não consigo. Por quê? Porque aí me dá aquela sensação do... Não, gente. Se eu olho pra Bíblia, eu não vejo isso, não. Eu não consigo enxergar essa mulher molenga. Não, muito pelo contrário. Eu vejo uma mulher ativa, uma mulher que vai, que faz. Mesmo naquela época que mulher não era nada nem ninguém. Entende? Eu vejo Jesus tirando as mulheres de trás das coisas e trazendo elas pra frente, pra protagonista. Eu vejo uma mulher
a mulher samaritana ganhando. Gente, imagina, uma evangelista assim, melhor do que muitos apóstolos até, porque ela ganhou uma cidade inteira para Jesus. Ela falou e as pessoas acreditou. Agora eu te pergunto, uma prostituta que não era nada nem ninguém, uma prostituta que andava sozinha, que ia pegar... Uma prostituta que eu tô falando, gente, é porque ela tinha muito marido, tá? Prostituta, né? Uma mulher que não tinha nem amigos para ir buscar água no poço. Ela não tinha confiabilidade, né? As pessoas não confiavam nela, ela não era digna de confiança. Ela chega numa cidade, ela fala de Jesus e ela é ouvida. Gente, essa mulher foi destravada lá no poço. Entende? E muitas vezes eu e você só precisa disso. Não foi o passado daquela mulher que limitou ela. Não foi o presente daquela mulher que limitou ela. E nem a sensação do que futuro que teria. Ela não deixou que as experiências ruins que ela teve naquela cidade pudesse paralisar ela. A partir do momento que ela se destravou, que ela saiu deste lugar, que ela teve a verdade dela confrontada com Jesus, que é a verdade, ela foi transformada. Então, muitas vezes, o que a gente está precisando é simplesmente se posicionar como o quê? Com a verdade que está na Bíblia. Eles têm que cantar Soldadinho de Jesus. Pois é, eu vi, na nossa igreja canta, quase não canta, mas quando canta Ovelhinha, né? As meninas cantam Ovelhinha e os meninos cantam Soldadinho. Aí na nossa igreja fazem assim, mas tem igreja aí que manda cantar Florzinha. Deu pra entender? Então, a gente precisa começar a colocar as nossas experiências. Letícia, tá, mas o que isso tem a ver com o meu romper? A palavra do Senhor lá em Mateus 18 conta uma parábola, 18:34, tá, gente? Eu não vou ler ela não, eu só vou contar, mas depois você lê ela lá. Ela é a parábola do servo impiedoso. A parábola conta que o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com o seu servo. E aí ele chamou as pessoas que deviam ele, né? E uma dessas pessoas devia muito, mas era muito mesmo. E ele falou, olha, eu não tenho condições de te pagar. Eu tô com dificuldade financeira e não tenho como te pagar. E esse rei falou assim, então tá, eu vou perdoar a sua dívida, você tá perdoado, pode ir viver sua vida em paz. E aí, esse servo que foi perdoado, ele no meio do caminho, ele encontrou alguém que devia a ele uma quantia muito menor, mas muito menor. E aí essa pessoa falou com ele, olha, eu também não tenho dinheiro para te pagar. Eu tô com ansiedade financeira e não tenho. E aí esse servo falou assim, não, mas eu quero que você me paga. E foi lá, né, ameaçou ele, pegou os filhos dele e exigiu que ele pagasse. O rei, ouvindo essa história, falou assim, não, mas peraí, eu te perdoei de uma dívida muito maior. E você não pôde perdoar essa dívida desse servo seu, que é bem menor? Então, agora você vai ser lançado para os atormentadores. Isso é bíblico, tá, gente? E Jesus está falando que essa história é semelhante daquilo que acontece no reino. Então, preste atenção. Quando a maioria das experiências ruins e traumáticas que a gente sofre, ou é na infância ou é na adolescência. Por quê? Porque o diabo já entendeu, ele já aprendeu ao longo dos anos que se ele ferir uma criança, se ele ferir um adolescente, ele tem um adulto distorcido. Ele tem um adulto mutilado. Então, se na sua infância, se na sua adolescência houve experiências ruins, você vivenciou, né, coisas equivocadas à palavra do Senhor, hoje você é uma mulher mutilada, você é uma mulher deficiente, né, em algumas partes. Por quê? Por causa da sua ferida lá atrás. E um adulto mutilado e um adulto ferido é muito mais difícil de se curar e de reconstruir, né? Porque é como se já tivesse colocado muitos anos ali de alicerce. Aquela situação, aquela verdade foi reforçada há muito tempo. E aí o que você faz? Você vive uma vida mediante aquelas experiências ruins que você teve. Vou contar um negócio assim que você vai falar assim, é pequeno, mas olha para você ver como que isso afeta a gente. Arthur foi para a escola esse ano, né? Ele fez 6 anos e foi para a escola. E aí no primeiro dia, né, o pai foi, eu fui, né, e tal, fiquei lá, teve a reunião, tudo. E eles fazem fila lá na escola deles. E na hora que fez fila, ele foi o primeiro, aí é uma fila de menina e uma fila de menino.
E ele foi o primeiro menino da fila dele lá. E aí, na hora que foi fazendo a chamada, né, o nome dele é A, então ele foi um dos primeiros a ser chamado. Aí, quando foi chamando os outros meninos, eu vi que os meninos eram pequenos. O Arthur é o maior na turma. Ele é um dos mais novos, porque tem menino até de 7 anos, mas ele é o maior da turma, em altura. Ele é um gigante mesmo. E aí, os meninos tudo pequenininho. Gente, eu tava perto, assim, né? Nossa, e meu coração foi apertando, eu fui ficando angustiada, de uma hora para outra eu fiquei muito angustiada, muito mesmo, muito triste, muito... E aí eu pensei assim, nossa, será que é porque o meu filho tá na escola? Não é, porque eu não sou esse tipo de mãe que chora com o menino em porta da escola, não sou. E eu falei, gente, mas por que eu tô tão angustiada? Aí a professora foi, firmou a fila e tal, e aí, na hora eu lembrei, quando eu era pequena, eu sempre fui a mais alta da turma. E na minha época também tinha fila. Só que na minha época era por ordem de tamanho. Então eu sempre era a última. Gente, eu odiava ser a última. Eu não queria ser a última, eu queria ser a primeira. Eu queria pegar na mão da professora. Eu queria ficar lá na frente. E eu era obrigada a ficar na última. Aí a última é sempre aqueles meninos que a metade para no meio do caminho, que deixa a merendeira cair, que arruma aquela confusão. Aí a professora tá lá na frente e os meninos tá aqui atrás. Gente, eu odiava isso e eu não podia sair da fila. Aí eu tinha que ficar esperando aqueles meninos que na minha cabeça era tudo pateta, né? Gente, isso gerava em mim uma ansiedade, uma angústia tão grande, mas tão grande, que eu fui reviver essa situação vendo o meu filho na fila. E foi esse sentimento que eu tive. Eu voltei lá na Letícia, gente, com 6 anos de idade, e lembrei disso. E aí eu fechei o olho e falei assim, oh meu Deus, não deixa acontecer com meu filho aquilo que aconteceu comigo, não. E na hora, por quê? Porque isso foi uma dor que causou em mim. Agora eu te pergunto, essa dor vai ser a mesma dor que meu filho vai sentir? Será que o meu filho vai sentir essa dor se ele precisar de ir pro final da fila? Será que ele vai ligar de ir pro final da fila como eu liguei naquela época? Olha pra você ver como são as coisas. Por que eu tô te contando isso? Porque é sutil a forma com que as nossas experiências ruins afetam a gente. Claro, hoje eu tenho clareza disso, então eu puxei da minha memória, ali mesmo, naquele lugar, antes, né? Eu falei assim, mas por que eu estou assim? E aí eu lembrei, aí eu orei, abri, liberei perdão, enfim, resolvi lá o problema. Mas se eu não tivesse essa consciência, eu ia pra casa com aquela coisa ruim no coração, sem saber por que eu estava angustiada daquele jeito. Sem saber. Gente, o meu dia ia ser péssimo, eu não ia conseguir fazer nada, eu ia sempre só ficar preocupada com meu filho, sem saber o que era, entende? Então, a falta de conhecer, seu conhecimento, de conhecer você, de saber quais são as suas sombras, de saber aquilo que te aflige, faz com que você deixe de tomar decisões ou tome decisões erradas. No caso do meu filho, ele viu que os menininhos estavam chegando, ele mesmo foi colocando os menininhos pequenos na frente. Olha pra você ver, na cabeça dele era de proteção. Já que eu sou mais alto, eu vou colocar os pequenininhos tudo na frente. Aí a professora falou assim, não, Arthur, você chegou primeiro, você fica aqui. Aqui a fila é de quem chegar primeiro. E aí, o meu coração explodiu de alegria, né? Porque aí eu pensei, se eu trazer meu filho primeiro todo dia, ele vai ser o primeiro todo dia. Só que ele não tava nem aí em ser o primeiro. Entende? Ele já estava grato por estar ali naquela fila e ele colocando os menininhos tudo na frente dele para cuidar dos menininhos. Então, olha pra você ver, foi uma experiência que o Senhor me permitiu ter e o Espírito Santo me levou a ter essa clareza, mas poderia trazer algo terrível. Eu poderia pegar essa dor, essa angústia minha e colocar no meu filho. Falar, não, fica aqui, que não sei o quê, não fica lá para trás não. Que não sei, né? Eu podia criar numa situação que ia ser ridículo, né? Mas o que? Muitas vezes a gente faz isso. A gente cria uma situação que é ridícula, que depois a gente fica, meu Deus do céu, como que eu tive coragem de fazer isso? Simplesmente por quê? Porque eu agi mediante a uma experiência passada. Gente, faz sentido pra vocês? Quando fazer sentido, bota o coraçãozinho, que aí eu entendo que faz sentido. E isso abrange a nossa vida em todas as áreas. No casamento é assim, de repente você tá irritada com seu marido, ele fez uma coisa até provavelmente boba, mas a experiência passada que você teve com relação àquilo te chateou tanto que agora você toma essa experiência. Isso é ser lançada pelos atormentadores. Você fica atormentada por aquela situação. Por quê? Porque simplesmente você não resolveu, simplesmente você não abriu. Ontem
eu pedi, aqui em casa meu marido tem cartão de crédito, eu queria comprar um negócio muito com valor, né, excessivo. E aí eu falei assim, olha, eu vou comprar um negócio aqui no seu cartão, beleza? Beleza. E aí eu fui e comprei. Aí na hora que chegou a conta dele, porque o cartão é dele, então avisaram lá no celular dele, né? Ele falou assim, nossa, você comprou foi um carro, né? Gente, essa expressão dele, e ele colocou kkk, né? Porque eu sei que ele é esse tipo, ele brinca assim. Só que se fosse isso em outras épocas, eu ia ficar injuriada. Eu falei assim, nossa, será que ele tá querendo regular aquilo que eu ganho? Ou aquilo que eu gasto? Será que ele não vê que... Né? Gente, eu ia criar uma cena em cima disso. Por quê? Porque ele falou assim, nossa, você comprou um carro, então na minha cabeça ele tava falando assim, você gastou dinheiro demais, você não devia ter gastado tanto dinheiro assim. Mas por que eu ouvi isso, sendo que não foi isso que ele escreveu? Por causa das minhas experiências passadas com relação a dinheiro na minha casa. Então, eu já fiz isso, tá, gente? Briguei com ele porque ele falou alguma coisa que eu entendi da maneira que eu vivenciei lá atrás. E aí ele falou, não, mas eu não quis dizer isso. Não, mas não foi isso que eu falei. Né? E aí, aquela situação horrível, por quê? Por causa das minhas experiências. As minhas experiências com dinheiro na infância foram terríveis. Então agora, se alguém pergunta pra mim, pra que você vai comprar isso? Ou quanto que custou? Gente, pra mim isso é a morte. Entende? Mas por que pra mim é a morte? Por causa das minhas experiências. Então, as minhas experiências passadas, se eu não conseguir trabalhar elas, vai afetar agora o meu casamento. Vai afetar agora o meu ministério. Vai afetar... Gente, meu pastor me mandou uma foto. Por que eu tô contando essas coisas simples pra vocês? Pra falar que acontece e que a gente precisa resolver. Meu pastor mandou uma foto, a nossa igreja vai fazer, vai ter um curso totalmente gratuito para voluntários da igreja que quer tirar foto. Lá na igreja, eu que faço as artes da igreja, enfim, né? Se precisa de fazer algum videozinho, aquela coisa toda, eu que faço lá na igreja. Aí o pastor me mandou esse convite achando que eu ia gostar, porque eu não cuido das mídias da igreja. Na cabeça dele, eu não cuidar das mídias da igreja. Aí ele vai e me convidou lá para ir nesse curso totalmente gratuito, lá na sede, e tal, de fotografia para a igreja. Aí eu falei assim, legal, pastor, mas manda fulana de tal. Por quê? Porque não é a minha praia. Entende? Só que em outras épocas eu ia me sentir obrigada a ir, porque se ele me convidou, então quer dizer que ele precisa de mim, se ele precisa de mim eu tenho que fazer, porque se eu não fizer eu não vou ser amada, eu não vou ser aceita, eu não vou ser quista, o pessoal da igreja vai pensar isso, entende? Por quê? Por causa do quê? Das minhas experiências. Então as minhas atitudes hoje, ela não pode estar pautada nas minhas experiências ruins. Aquilo que eu decido hoje na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério, não pode ser pautada nas experiências ruins que eu tive do passado. Por isso que eu preciso de cura. Por isso que eu preciso de destravamento. Por isso que eu preciso de clareza. Por isso que eu preciso da mentoria iluminar. Ao merchandising no meio da live, né? Por isso que eu preciso de passar por um processo onde eu consiga enxergar essas coisas e decidir com a cabeça de hoje, com a maturidade de hoje e a experiência bíblica de hoje. Por isso que eu tenho que olhar para a Bíblia e perguntar o que a Bíblia fala sobre isso. Como que eu preciso me comportar mediante a Bíblia? Porque se eu continuar me comportando mediante as minhas experiências, vai dar ruim igual esse cara aqui. Esse cara, ele teve uma dívida super, hiper, mega perdoada e ele não teve a capacidade de perdoar o outro. Ele não teve a capacidade de abrir, de dar compaixão a mesma coisa com o outro. Por quê? Por causa das experiências ruins que ele tinha. Só que aconteceu o quê? Ele sofreu. E Jesus está falando, o reino espiritual é a mesma coisa. Se você não tiver a capacidade de abrir mão, de perdoar, de resolver essas situações, você vai continuar sendo atormentada. E eu não falo isso com alegria não, gente. Eu falo isso com muita tristeza. Porque tem mulher que tem um potencial imenso, mas ela não consegue romper porque ela está atormentada com as experiências ruins que ela viveu. Ela está atormentada com palavras que ela ouviu. Ela está atormentada com situações que ela vivenciou, com traumas, com abusos, com violência que ela vivenciou. E aí ela não rompe hoje. Aí ela não voa hoje. Por quê? Porque ela está agarrada com isso. A minha maior tristeza nisso tudo é que eu vou ser o teto dos meus filhos. Então, se eu sou uma mulher travada, se eu sou uma mulher incapaz no sentido de romper, de ir, de fazer, é esse o exemplo que eu estou passando para os meus filhos. E quando eles forem grandes, eles vão falar, não, minha mãe não fez, por que eu vou fazer? Gente, o Senhor não me deu a graça de ter uma filha. Não me deu uma graça de ter uma filha. Eu acho que
Acho que ele sabia, né? Porque quem tem mãe de menina, gente, eu oro muito demais pra vocês. Porque a minha filha está me vendo. Então ela está me vendo o quê? Procrastinar? Ela está me vendo o quê? Ser medrosa? Ela está me vendo o quê? Ser mais contida? O que essa filha minha tá me vendo? Entende? Fazer. Ah, não, mas o que os outros vão pensar? Não, mas o que os outros vão falar? Não, isso aí não é pra mim, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Ah, não, isso é porque minha mãe, ah, não, é porque meu pai, ah, não, porque minha igreja, ah, não, porque meu bairro, ah, não, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho... Sabe, o que a minha filha tá me vendo fazer? O que minha filha tá me vendo sentir, entendeu? Transmitir. Gente, isso tudo está sendo compilado dentro da cabeça dessa criança. Tanto filhas quanto filhos, tá, gente? Mas eu sinto, assim, que as meninas, a gente tem essa responsabilidade maior, né? Eu não tenho filhas, mas na minha igreja eu sou uma mulher. E as meninas pequenas estão me vendo. Como que elas estão me vendo? Já tem bastante tempo, né? Que eu decidi, né, me vestir de uma maneira especial para a igreja. Eu sempre me visto assim, porque quando eu me converti, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Eu era dona de salão, tá, gente? Então eu era muito ligada à vaidade, roupa, moda, essas coisas assim. Eu olhava na igreja, gente, eram 2 grupos. Eram as mulheres, mãe, de jeans, ou então de leg, e com as camisas, né, e com as rasteirinhas horrível, ou as do coque, né, que era aqueles coque lá, chinelinho de dedo. Eu não conseguia ver uma mulher bonita, bem vestida dentro da igreja. E aquilo, meu coração, assim, eu falei assim, eu não quero ser igual a elas. Eu vou ter que abrir mão das minhas roupas, eu entendi, mas pra vestir isso aí, eu não quero vestir isso aí, não. Não tinha referência. Então, eu entendi que eu preciso ser essa referência. Eu não tenho filha, na verdade, mas eu quero ser uma referência dentro da igreja. Na hora que as meninas olharem pra mim, elas assim, então é assim que a gente se veste, né? Eu quero trazer isso. Eu preciso trazer isso. Por quê? Porque eu não tive lá atrás. E eu não quero que elas sofram tanto quanto eu. Porque eu demorei muito tempo, gente, de me decidir pra Cristo por causa disso. Você acredita? Porque eu pensava assim, aqui a maioria não estuda. Aqui a maioria, você entendeu? Você só vê reclamando de filho, você só vê reclamando de marido, ou então orando. Eu não sou daqui, ora. Eu não tenho nem marido, eu também não tenho nem filho. O que eu vou fazer aqui? Entende? E a gente tem que entender isso. Você, talvez, seja a única Bíblia que a sua vizinha vai ler. Talvez você é a única carta, né? Porque a palavra do Senhor fala isso, que nós somos carta viva. De repente, você é a única mulher cristã, carta viva, que a filha da sua vizinha vai ver, que a coleguinha dos seus filhos vai ver, que a sua sobrinha vai ver, entende? Então, nós, como representantes de Deus aqui na Terra, a gente falou muito sobre isso, né? Como representantes de Deus aqui na Terra, eu tenho que preocupar com isso. Eu tenho que preocupar com isso. Quando o Davi era pequeno, eu levava ele pra escola. Gente, eu quase levava de pijama. Do tipo, não, é pertinho da minha casa, tá, gente? Sem pentear mesmo, tá? Ia, levava o menino, tava tudo bem. Hoje em dia, o Arthur não. Porque eu entendi. Eu falei, não, espera aí. Eu não sei, as coleguinhas deles vão estar me vendo. Uma hora vai surgir o assunto que eu sou crente. Né? Então, qual é a visão que elas vão ter da mãe do Arthur crente? Qual é a visão, né? Tem que ter. E qual é essa visão que eu quero passar? Qual é essa imagem que eu preciso passar? E tudo isso, gente, só pôde ser destravado em mim porque eu olhei pro meu passado e eu decidi perdoar. Na mentoria eu falo muito sobre isso, né? Existem 3 tipos de pessoas. As pessoas desavisadas, as pessoas malvadas mesmo, de mau caráter, e as pessoas doentes. A pessoa doente é aquela que faz uma ruindade com você porque foi feito com ela. Então ela repassa pra frente aquela dor, porque a dor é tão intensa nela, tão intensa, que a única coisa que ela sabe fazer é repassar aquela dor. Existe a pessoa que é mau caráter, que ela faz coisa ruim com você, porque ela é ruim mesmo. Eu vou fazer com ela porque eu quero sair feliz da fita, porque o problema dela é se perder, porque o interesse é o que eu ganhar, né? Então essa pessoa é uma mau caráter, ela faz sabendo que vai te machucar, sabendo que vai te usurpar, mas ela faz pensando nela. Essa é a do mau caráter. E existe as desavisadas, aquelas pessoas que fazem as coisas, nossa, mas desculpa, então eu não vi, nossa, né? E faz, marido é os desavisados da vida, tá, gente?
marido, filho. Nossa, amor, você ficou triste por causa disso. Ah, que isso? Fica triste com isso, não, né? Então, foi desavisado. Ele fez e não sabia que ele ia te magoar. E a gente também é mais desavisado, tá, gente? Esses 3 tipos de pessoas, a solução é sempre a mesma. É o perdão. Então, meu marido fez algo. Gente, marido não tem uma bola de cristal. Ok? Então, fala com ele. Olha, meu aniversário está chegando. Eu quero ganhar um presente. Eu quero sair para jantar. Eu quero falar. Toda vez que você coloca a toalha na cama, isso me irrita. Arranca essa toalha daqui. Tira esse pé chulezento daqui. Entende? Você tem que falar, botar para fora. Para os desavisados, você tem que avisar. Ele não está desavisado? Então avisa ele. Eu não quero que você faça mais isso, porque isso me chateia. Isso me tira do sério. Isso eu quero te esganar. Fala. O desavisado tem que ter avisos. Então fala com ele, tá bom? O mau caráter, gente, a palavra do Senhor fala que não é pra gente sentar na mesa dos escarnecedores. Não é pra sentar na mesa dos escarnecedores. Letícia, mas o mau caráter é meu irmão, é minha irmã. O mau caráter, enfim, né? Eu espero que não seja o seu marido, né, querida? Nem seus pais. Então trata ele lá e você cá. Na hora que ele fizer alguma malcriação com você, alguma coisa, você pensa assim, não, ele é um mau caráter, mas Jesus vai encontrar ele. E você perdoa, por quê? Porque ele é ignorante. Simples assim. Porque ele não sabe. Porque se ele soubesse, ele não faria, correto? Então, Letícia, mas ele sabe sim. Não, ele não sabe de verdade. Ele sabe de informação, mas ele não sabe de experiência. Então, você vai e perdoa do meu jeito. E o doente, gente, o doente é o doente. Aí você perdoa e casca fora, entendeu? Com o doente, você não precisa ficar perto do doente. Você perdoa o doente, ama o doente, mas ele lá e você cá. Você não precisa conviver com seu abusador. Você não precisa de conviver com quem te violentou. Não precisa conviver. Não precisa conviver. Deus te livra disso. Não precisa conviver. Mas você precisa perdoar, tá? E o único caminho é o perdão. Então, quando eu olho para aquela situação, eu entendo aquela situação e perdoo aquela situação, eu saio daquele lugar de dor. Vai continuar doendo, gente, por um bom tempo? Algumas coisas vão, mas isso não vai me travar mais. Entende? Eu não vou ser movida mais por causa daquela dor. Por quê? Porque eu perdoei. Com o tempo vai o quê? Cicatrizar. E com o tempo eu vou poder até falar e testemunhar das coisas. Se eu quiser e se for isso que o Senhor tiver pra mim. Tá bom? E aí eu saio daquele lugar. Então, no meu caso, se eu não tivesse lá, aquele momento com meu filho trabalhar, eu ia na hora com a professora. Eu ia pegar a mãozinha dele e botar lá na frente. Sabe? Eu ia criar assim um climão. Por quê? Porque era uma ferida minha. Nem é a ferida do meu filho. E eu nem preciso passar essa ferida pra ele. Entende? Eu não preciso passar essa ferida para ele. Muitas mães transferem as feridas para os filhos. Elas contam tanta história ruim. Não, porque quando eu era pequena fazia isso comigo. Não, porque quando eu era pequena o povo judiava de mim. Não, porque quando... Ela conta tanto isso que a criança vai pegando aquilo e vai dizer, nossa Deus, uma hora os outros vão fazer isso comigo também. Porque se fez com a minha mãe, vai fazer comigo. E mesmo que não aconteça com ele, ele vai ter esse pensamento. Nossa Deus. Gente, isso é horrível. É horrível, a gente tá travando os nossos filhos por causa de travas nossas, entende? E o nosso chamado é para destravar. Então hoje, nesse 5º dia, você já com o seu plano aí todo pronto, você aí com todos os caminhos que você precisa percorrer, você não pode ultrapassar sem essa barreira. Eu não sei o que aconteceu na sua vida e nem sei o que tá te travando, mas eu sei que o Senhor pode te curar. Então pensa aí, a área que você escolheu lá na segunda-feira, a visão que você escolheu para ter diferente, né, de alguma área sua aí. O que você vivenciou nisso? Quais são as histórias que você pode contar com relação a isso? O que você experimentou com relação a isso? Começa a visitar este lugar e pedir o Espírito Santo para te iluminar, para você perdoar o que precisa de perdoar, resolver o que você precisa de resolver. Quando eu me decidi ser empreendedora em tempo integral, né? Porque eu sempre fui empreendedora, mas era renda extra. Quando eu decidi fazer isso de um negócio, a minha maior dificuldade era vendas. Eu não sabia vender. E aí eu falei assim, meu Deus, meu produto é muito bom, eu tenho um serviço excelente, eu tenho resultado. As pessoas me travam depoimentos. Então, por que eu não consigo vender? Eu faço tudo beleza. Na hora de fazer o pitch de venda, eu travo e volto para trás. E aí eu fui orar.
Porque era uma trava minha que eu precisava de destravar. Para o meu negócio dar certo, eu tenho que destravar isso. E aí o Senhor foi e falou comigo que o meu problema era o medo de rejeição. Olha para você ver, por isso que eu falei, né, que o Senhor gosta de trabalhar no campo da maternidade das empreendedoras com relação às filhas dele, né? Então, e por quê? O Senhor usou essa trava minha do vender, que é uma coisa, né, de empreender, para tratar o meu interior, que era o quê? O espírito de rejeição. Olha como que as duas coisas, né, estão entrelaçadas. E aí, quando eu tive que olhar para esse lugar, mas rejeição, o que rejeição tem a ver com venda? Tem tudo a ver com venda. Porque eu ficava assim, eu não vou falar com ela que eu tô vendendo. Porque se eu falar com ela que eu tô vendendo e ela não comprar de mim, eu entendi que eu estava sendo rejeitada, que o meu produto era péssimo, que eu não servia para aquilo, que eu tinha que voltar pro CLT. Era isso que eu ouvia quando a pessoa falava assim, não, muito obrigada. Quando eu fazia um pitch de venda e no final eu não conseguia vender nada, gente, era isso que eu ouvia. Letícia, você é péssima, sai disso aí, volta pro CLT, você não serviu pra isso não, você não tem competência. Olha, mas por quê? Por causa das minhas experiências com relação à rejeição. Nada a ver com dinheiro, entende? No meu caso era com a rejeição. Então olha pra você ver, algo lá atrás, lá no fundo, lá tão interno, né, tão interiorando, precisou ser trabalhado para agora eu sair e falar, gente, está aberta as inscrições na mentoria Iluminar. Se você quiser realmente destravar na sua vida, descobrir, né, quais são os seus dons, seus talentos, suas habilidades, eu gostaria muito de te convidar para fazer parte dessa turma. Essa turma em especial vai ser uma turma individual, ou seja, vai ser só eu e você nesse processo. Durante 8 encontros você vai ter acesso não só o meu conhecimento bíblico, mas também, né, a ajuda do Espírito Santo e também o meu conhecimento como coach. Então, se você é essa mulher que quer destravar para você manifestar Deus aqui na Terra, me procure lá no direct que a gente conversa mais sobre isso. Gente, para me fazer isso algum tempo atrás, meu Deus do céu. Primeiro, eu não faria. E se eu fizesse, ia ser tão ruim, que a metade das coisas que eu falei, eu não ia falar, né? Mas onde que eu descobri isso? Era uma trava que eu tinha, era uma experiência ruim que eu tinha e que eu precisei solucionar. Então, de repente, aí, nessa área que você escolheu para trabalhar, é algo assim. No meu caso, por exemplo, todo mundo achou que era ligada a dinheiro. Não, não é ligada a dinheiro. No meu caso, era ligada a rejeição. Então, pode ser uma coisa totalmente diferente do que você pensa. Então, pede o Espírito Santo para te guiar. Senhor, o que aconteceu na minha vida com relação a isso que me faz hoje tomar essa e essa decisão? Por que eu estou procrastinando? Por que eu sou uma mulher medrosa? Por que eu deixei de ser uma mulher ativa, proativa? Por quê? O que aconteceu? O que eu ouvi? O que eu vivenciei que me fez chegar neste lugar? E aí a solução, gente, é perdão, tá? A partir do momento que você perdoa, a cura começa. E daí a pouco não tem ferida mais, só apenas uma cicatriz. Tá joia? Faz sentido aí? A querer perdoar, e como nós perdoamos, Pois é, a gente fala isso no Pai Nosso, né? Perdoa a gente porque a gente perdoa os nossos devedores. A pergunta é, a gente tem perdoado os devedores? Mulheres, então, deixa eu liberar vocês, porque já deu 6 horas. Fecha os olhos aí que nós vamos orar. Pai, nos colocamos diante de Ti e Te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor, com a Tua infinita graça e misericórdia, o Senhor nos perdoou de uma dívida tão grande, tão imensa, que nós não conseguimos nem mensurar. Pai, então, orienta o nosso coração, que o nosso coração também seja um coração perdoador, que nós possamos, ó Pai, viver a graça e a ousadia de perdoar aquele que nos deve, aqueles que fizeram coisas, ó Pai, que nos machucaram, que nos feriram, que nos marcaram. O Senhor, com Teu bálsamo restaurador, vem curar as nossas feridas, curar os nossos corações. E algumas coisas, ó Pai, se possível, joga no mar do esquecimento. Que nós possamos, sinceramente, esquecer daquilo que se passou para poder romper com coragem e ousadia na Tua presença. Nós queremos ser mulheres destravadas para brilhar, para enaltecer e para exaltar o Teu santo nome. Nos ensina, Deus, a usar as nossas experiências ruins para propagar a cura e a libertação vinda do Senhor. E que nós possamos, Senhor, servir de exemplos de inspiração para outras mulheres nessas áreas também. É o clamor que eu te faço, crendo que o Senhor nos ouviu. Em nome de Jesus, amém. Amém, mulheres. Amém. Mulheres, então, um beijo para vocês. Excelente sexta-feira.
e dando tudo certo, a gente se vê, tá? Mulher, não, a gente não se vê não. Mulheres, esse final de semana, não lembrei, esse final de semana vai ser de chuva aqui na minha cidade. E o problema da chuva aqui não é só a internet, é o barulho do meu escritório. Nossa, né, que faz um barulhão de chuva e aí eu não consigo fazer a live, tá? E eu tenho uma história com chuva, né, que algumas de vocês já sabem com relação a isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa série aqui hoje, mas semana que vem eu vou estar falando com vocês lá no grupo do WhatsApp, lembra do grupo do WhatsApp? Eu vou estar abrindo uma mentoria totalmente gratuita pra gente se ver no Zoom. O que vocês acham? Aí eu vou fazer a votação de lá, qual que é o melhor horário, como que vocês querem que faça, e aí a gente se vê no Zoom e a gente conversa, pergunta, enfim, e eu venho com uma aula bem bacana. Pode ser, gente? Pode ser, manda aí coraçãozinho, manda aí joinha pra ver se vocês aceitam, né? Eu sei que eu fiz um compromisso de 7 dias com vocês, mas eu tô com essa pendência da chuva e eu não quero, né? Eu não quero marcar com vocês, aí você faça vocês levantar de manhã e pra depois não ter, tá? Mas se vocês me mandar coraçãozinho, me mandar um joinha aí, eu vou entender que vocês estão de acordo e aí a gente marca uma mentoria em grupo, que eu acho que vai ser muito legal. Eu vou conseguir trazer mais recursos pra vocês, visual, enfim, auditivo. Vai ser bem legal mesmo, tá? Ai, que bom, glória a Deus, glória a Deus. Tenho, então, o aval de vocês, né? Ai, que bom, gente, eu fico muito feliz, tá? Fico muito feliz por isso. Então tá beleza, então tá fechado. A gente se vê lá no grupo do WhatsApp. Vou colocar lá o versículo de hoje, lá as recomendações, tá? E aí, semana que vem, a gente se encontra no Zoom. Tô doida pra ver vocês, essa carinha de vocês. Ei, Iria. Ai, você tá aqui, seja bem-vinda. Então, beijo, mulheres. Bora pro dia. Tchau, tchau.